Como preparar os nossos filhos para um mundo que a gente ainda está tentando entender? Oi, pessoal! Bem-vindos ao Kumoncast, o videocast do Kumon. Eu sou a Rúbia Baricelli, mãe, apresentadora, e o Kumon faz parte da minha história há muito tempo. E aqui a gente vai conversar sobre educação, família, filhos e tudo o que a educação pode transformar, inclusive o futuro. E tem uma coisa curiosa quando a gente fala sobre o futuro, né? Ele sempre parece mais distante até que chega. E quando chega, muda tudo. O jeito que a gente trabalha, se comunica e até o que a gente espera das próximas gerações. E no meio de tanta mudança vem aquela dúvida que todo pai, toda mãe já teve. Como preparar os nossos filhos para um mundo que a gente ainda está tentando entender? E para pensar sobre isso, eu recebo dois convidados super especiais. O Júlio Segala, que é vice-presidente de operações e marketing do Kumon América do Sul, e a Fabiana Estrela, especialista em liderança e execução estratégica. Sejam muito bem-vindos ao Kumoncast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, uma honra esse convite. Ô, Júlia, eu já quero começar com você, tá? Porque quando a gente fala em futuro da educação ou trabalho, sempre parece alguma coisa distante, né? Mas já dá para ver que tudo tem mudado tão rápido e eu quero saber como você percebe essa transformação acontecendo. Realmente tudo muda muito rápido hoje, né? E essas mudanças rápidas são mais difíceis de serem assimiladas pelas pessoas, pelas crianças, pelos adultos. Então é muito importante essa preparação. Eu acho que a educação ela é primordial, uma boa educação é primordial para que as pessoas estejam preparadas para as mudanças. Se hoje a gente acha que as mudanças são rápidas em relação ao passado, se nós conversarmos daqui 10 anos, nós vamos achar que as mudanças são muito mais rápidas em relação a hoje. Eu quero saber de vocês dois, porque a gente também ouve muito que as crianças de hoje elas vão exercer profissões que ainda nem existem, né? E aí, quando vocês pensam isso, o que vocês pensam o papel da educação nesse cenário? Legal. Quer começar, Fabiana? Pode ser, Júlio? Então, a educação, ela é um catalisador de transformação, né? E quando a gente olha para o ambiente de trabalho, para o ambiente de hoje, né? A gente vivia muito numa ética do dever, né? A gente tinha uma vida muito mais regrada e num outro ritmo completamente diferente. E a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer nas nossas, em média, 4.000 semanas de vida, que é o que a gente vive em média, né? E eu que venho do varejo, eu tenho essa coisa de pensar em semanas, né? O ano tem 52 semanas, a vida tem 4.000 semanas, porque a gente vive muito assim. Eu acho que isso, por um lado, é um pouco ansiogênico, e o ritmo que a gente vive hoje também, mas, por um outro lado, nos ajuda a trazer para a consciência a essência da vida, a importância de aproveitar cada momento também, seja em família, seja na escola, seja no Kumon, seja no trabalho, no lazer, na atividade que tiver, para entender o que vale a pena na minha vida, porque hoje o que regra essa nova geração é a ética do prazer. E não é porque, às vezes a gente fala com certo preconceito, né? O jovem não gosta de trabalhar. Eu não acho isso. Eu tenho experiências sensacionais com jovens que têm uma energia incrível, um foco incrível, eles sabem exatamente o que eles querem e eles conseguem sim trabalhar com disciplina e com cuidado. E por isso todo o processo de educação e de aprendizagem é tão essencial para a nossa transformação. Porque à medida que a gente vai aprendendo e vai apreendendo experiências e conhecimentos, trazendo isso para a consciência, a gente amplia a nossa base e a nossa percepção de mundo. Tudo muda. E com isso a gente consegue exercer a nossa vida com mais autonomia, com mais plenitude, assim. E isso eu acho que é um grande legado que a gente traz sempre para as novas gerações, de trazer essa questão da consciência. Então, a educação te traz isso. E a educação não é só a educação formal, mas também a educação que acontece no dia a dia, nas relações. E tem um ponto que a Fabiana falou, que tu tinha perguntado antes, sobre o fato de que as crianças hoje vão exercer funções que ainda não existem, né? Que vão ser criadas ao longo do tempo. E as crianças hoje tendem a viver mais, né? Tem até uma estatística que as pessoas vão viver 120 anos já nasceram, e quem vai viver 120 anos talvez tenha 3 carreiras profissionais, Uau! né? E a segunda carreira vai surgir quando ele está exercendo a primeira, né? E aí todas essas habilidades que a Fabiana colocou aqui, que são importantes, elas vêm da pessoa estar preparada para aprender sozinha. Então, acho que a educação entra nesse processo, a educação formal ou a educação dentro de casa, De autonomia?
desenvolver autonomia para buscar novos conhecimentos. Porque se eu tiver eu não tenho, eu posso fazer um curso superior, me formar, e eu vou exercer aquele curso superior por um tempo, só que aí a minha segunda carreira surgiu. Eu não posso surgir enquanto eu estava exercendo essa que eu me preparei. Eu não posso voltar, aí eu vou entrar de novo, fazer um vestibular, vou fazer de novo. Não existe mais isso. Esse processo que eu vivi, eu me formei, fiz mestrado e tudo, mas esse processo não existe mais. Agora é uma constante evolução, e para a gente estar preparado para essa evolução, a criança, desde criança, já tem que ser preparada para ter essa autonomia na busca de novos conhecimentos. E agora, como mãe, eu quero perguntar para vocês dois, como que a gente prepara os nossos filhos para um futuro que a gente nem conhece direito? Acho que essa pergunta é uma pergunta de milhões, né, para quem está aí assistindo. A gente tem que dar para as crianças autonomia. E acho que isso é o principal hoje, né? E essa autonomia tem que vir em seguida de um equilíbrio emocional. Porque a ansiedade eu acho que vai ser o mal do futuro, assim, já está sendo um mal bem complicado, difícil de segurar a questão da ansiedade nas pessoas, mas vai ser cada vez pior. Por quê? Porque as mudanças causam ansiedade. Como mãe, cuida do emocional dos teus filhos. Você acha que a e rotina pode ajudar isso? Pode ajudar. Ter uma rotina, porque aí você já sabe o que vai acontecer. Na rotina eu acho que tem que incluir conversas, tem que incluir família, tem que incluir aquele núcleo onde as pessoas estão juntas. Família seria aquelas pessoas juntas, conversando, trocando, se abrindo, né? Falando o que está pensando, o que está sentindo. Eu acho que isso é bastante importante. Desde criança elas aprenderem isso, eu acho que com isso elas conseguem segurar mais o emocional. E dá também essa autonomia, essa estrutura para a criança, para que ela possa ter autonomia na busca de conhecimentos. Eu já ia perguntar isso porque você está falando sobre habilidades que a gente tem que desenvolver nos nossos filhos, né? E aí, para você, essas habilidades, quais que são indispensáveis, assim, mesmo num mundo que já tem inteligência artificial, né? O que tu acha, Fabiana? Olha, as habilidades que são indispensáveis têm muito a ver com isso que o Júlio estava falando, porque é aquilo que nos torna, de fato, humanos, né? E um ponto importante é a criatividade, né? A gente precisa estimular isso. A Fabiana falou de criatividade, eu acho que isso é uma coisa bem importante. Eu lembrei do professor Kumon, que criou o método Kumon. Ele dizia que é muito difícil tu ser criativo se tu não tiver um input antes. Então é importante ter o input, porque daí tu vai ter um output criativo, tu vai ter uma base muito grande, muito diversa, e aí fazer essas conexões, e aí o teu output vai ser muito criativo. Então eu acho que até para contribuir como uma dica para os pais, estimulem os filhos a ler. Deem acesso a bons livros, deem acesso aos clássicos, aos livros mais tradicionais e livros diversos, porque quanto mais eles lerem coisas diversas, eles vão conhecer o mundo de forma diferente. E esse conhecimento do mundo de forma diferente faz também com que eles se projetem nesse mundo e consigam se entender melhor. Então, é uma dica que eu dou, vamos trabalhar a leitura com os filhos. A gente tem falado muito de autoconhecimento, de criatividade, e essas crianças, elas vão precisar de muita criatividade para deixar os legados delas, né? E como que vai ser isso? O que vocês estão vendo do futuro, assim, que vocês podem trazer para a gente? Porque vocês estudam isso, né? Vocês estão na prática vivendo o futuro. A gente estava falando, né, o que desenvolver nas crianças, o que estimular nas crianças. Comunicação é um outro ponto importante. E quando eu falo em comunicação, até como fonoaudióloga também, né, e como líder, não é só a fala, né, é também a escuta. Então, qual é a capacidade que a gente está desenvolvendo nas nossas crianças de parar e escutar também, né? E por isso que a questão do exercício musical é importante. A questão do esporte é importante porque ela tem que escutar uma instrução, ela tem que escutar uma técnica, ela tem que observar o que está acontecendo, observar um movimento, imaginar o movimento 10 vezes para frente, né? Isso não é só no xadrez, né? Exato. Mais do que o pensamento estratégico, o planejamento, a gente precisa de execução, porque é a execução que gera resultado, né? Na vida e no trabalho também. E isso, Rubia, tem muito a ver com a resiliência também, né? E com a agilidade emocional, sabe? Porque é isso que faz com que a gente consiga entender, não, este é o momento de parar para ler, esse é o momento de eu alinhar essa minha criatividade e voltar para o pensamento estratégico. E a excelência não é só o resultado em si do atingimento de uma meta ou de um objetivo,
mas é a autossatisfação, assim, consigo mesmo, sabe? De perceber, não, eu sou capaz de aprender isso aqui, eu sou capaz de fazer isso aqui, eu consigo fazer isso aqui melhor, né? E isso vale para um artista e vale para alguém que está executando, às vezes, algo altamente tecnológico numa organização, sabe? E poder, desde criança, a criança ter essa possibilidade de exercer essa potência com o método Kumon, com orientadores, né, que têm o conhecimento para isso, que vão saber orientar os pais e orientar a criança também de como ela direcionar essas capacidades que ela tem, né? E ainda por cima ela somar isso a todas as experiências, porque tudo é válido, né? O conhecimento acadêmico e formal é válido, o trabalho de autonomia, de autoaprendizagem do Kumon é extremamente importante porque dá base para tudo isso. E a gente sabe que hoje o que diferencia as pessoas para elas viverem bem e hoje em dia ter excelência profissional tem uma conexão muito forte com qualidade de vida, né? Porque as pessoas não aceitam mais uma coisa estar descolada da outra. Que papo inspirador, foi incrível conversar com vocês, eu passaria horas e horas aqui. Falar do futuro dá aquele frio na barriga, mas quando a gente entende que aprender é o que muda tudo, a gente fica mais tranquilo, né? Obrigada por estarem aqui, Júlio, Fabiana. E você que acompanhou a gente, esse foi o Kumoncast, um espaço para a gente conversar sobre educação, futuro e o poder da transformação e do aprendizado. A gente se encontra no próximo episódio com novas histórias e mais conversas que fazem a gente pensar. Até lá! E que a gente nunca pare de aprender.